Olá, nós já nos conhecemos quando da apresentação do curso e agora estamos aqui para tratar do mini sistema de métodos consensuais de solução de conflitos. Na plataforma vocês vão ter acesso a uma apostila que preparei especialmente para o curso e com muito carinho para vocês exatamente sobre esse tema. Hoje então vamos tratar de forma mais resumida do tema que se encontra na apostila. Bom, antes de tratar do tema em si, é importante nós fazermos um breve histórico dos métodos consensuais de solução de conflitos no Brasil e entender por que nós diferenciamos conciliação e mediação em nosso país. Então, se nós verificarmos a Constituição Federal de 1824, ela já trazia a arbitragem, a justiça de paz e a conciliação. E o interessante é que era uma conciliação prévia obrigatória, ou seja, ninguém podia ingressar com a ação em juízo se não tivesse tentado a conciliação perante um juiz de paz, que na época tinha várias atribuições além da conciliatória. Essa previsão de conciliação prévia obrigatória foi sendo repetida na legislação infraconstitucional, só que com a República, o primeiro ato depois da Constituição Republicana de 1891 foi um decreto que acabou com a conciliação prévia obrigatória, ou seja, a conciliação continuou existindo e tendo seu valor, porém não era mais necessário tentar a conciliação para ingressar com ação em juízo. Com o tempo, veio o Código de Processo Civil de 73, que também trazia várias disposições em relação à conciliação, mas é interessante notarmos que era sempre uma conciliação feita pelo juiz. Então, o artigo 125.4, que era a célula máter da conciliação no nosso CPC, o 331, aquele artigo que tratava do procedimento sumário, todos falavam em conciliação, em tentativa de conciliação feita pelo juiz. A grande inovação de métodos consensuais de solução de conflitos no Brasil apenas veio com a Lei dos Juizados Especiais, antes a Lei dos Juizados de Pequenas Causas, em 84, e depois a Lei dos Juizados Especiais, depois da Constituição, a Lei 9.099/95, porque foi a partir daí que começamos a trabalhar com conciliadores terceiros que não mais o juiz, porque se percebeu que a conciliação feita pelo juiz não era, ela recebia várias pressões adversas. O juiz não é treinado para isso, ele é treinado para julgar, a parte perante o juiz se sente constrangida e o juiz, por sua vez, tem receio ao propor alguma solução, alguma opção de solução para o conflito, tem receio de antecipar o julgamento, quebrar sua imparcialidade. Então começou a se trabalhar com conciliadores terceiros em grande escala. Mas o interessante é que nessa época não se pensava em capacitação específica, em técnicas próprias para praticar a conciliação. Paralelamente, veio a Lei da Arbitragem, a 9.307 de 96, e com ela começaram a surgir câmaras de arbitragem e mediação que começaram a trabalhar com a mediação tal qual utilizada em outros países, como Estados Unidos e Canadá. E veio uma necessidade de institucionalizar a mediação através, então, de um projeto de lei que depois passou por outros técnicos e virou substitutivo 94/2002, que acabou sendo paralisado no Congresso por uma nota técnica da ministra Ellen Grace. Nesse momento, o professor Kazu Watanabe apresentou uma proposta, depois de um estudo feito no Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, o CBPEG, do qual até participei com vários profissionais, e fez uma proposta para o ministro Peluso de uma política pública de métodos consensuais de solução de conflitos, que acabou dando origem à Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. Tive a oportunidade de trabalhar na redação dessa resolução e posso dizer que foi realmente uma transformação para o nosso país em relação aos métodos consensuais de solução de conflitos. E tem 3 objetivos principais: o acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, a mudança de mentalidade de todos em relação ao uso desses métodos consensuais de solução de conflitos
e a qualidade do serviço prestado por conciliadores e mediadores. Veio daí, então, a necessidade de uma capacitação específica desses terceiros facilitadores. 5 anos mais tarde, com a experiência consolidada, várias dessas experiências e várias coisas que já estavam previstas na Resolução 125 foram levadas para o Código de Processo Civil de 2015, que trouxe no artigo 3º como princípio informador do processo civil brasileiro o estímulo aos métodos consensuais de solução de conflitos, consolidando várias das normas que já estavam previstas na Resolução 125, que era uma norma administrativa. Logo na sequência veio a Lei de Mediação, a 13.140 de 2015, que também tratou da mediação. Agora, essa lei, em princípio, ela foi originada por 2 projetos de lei, um do Ministério da Justiça e um do Superior Tribunal de Justiça. E a ideia inicial era que ela tratasse apenas da mediação comercial, só que ela acabou tratando também da mediação judicial, que já estava sendo tratada pela Resolução 125 há muitos anos e pelo Código de Processo Civil, que são então mais consonantes, Resolução 125 e CPC. E por isso a Lei de Mediação acabou apresentando alguma incongruência em relação à Resolução 125 e ao CPC de 2015. Surge então, conforme a professora Ada Pellegrini Grinover costumava afirmar, um mini sistema de métodos consensuais de solução de conflitos em nosso país, composto pela Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, pelo Código de Processo Civil e pela Lei dos Juizados Especiais de 95 e também pela Lei de Mediação, a 13.140 de 2015. E a gente deve ter atenção que tanto a Lei dos Juizados Especiais quanto a Lei de Mediação são leis especiais, ao passo que o CPC é uma lei geral e a Resolução 125, como eu disse, é um ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, mas que não foi revogado por nenhuma das leis posteriores. Então a professora Ada falava, como com esse mini sistema de métodos consensuais há uma aparente incoerência entre as normas desses atos normativos que eu mencionei, né? É necessário que a gente faça uma interpretação coerente das normas, porque nenhum deles foi revogado expressamente pelo ato ou pela lei posterior. Então ela falava, nessa interpretação nós devemos utilizar a teoria do diálogo das fontes. Por quê? Pela Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, a lei especial prevalece sobre a lei geral. Mas pela teoria do diálogo das fontes, onde a lei geral não contrariar ou não restringir a lei especial, ela complementa. Então, em vários pontos de aparente incoerência, incongruência entre essas leis, nós devemos usar essa teoria do diálogo das fontes, conforme pregava a professora Ada Pellegrini Grinover. O principal ponto, em relação a essa interpretação é o artigo 334 do CPC em relação ao artigo 27 da Lei de Mediação. O artigo 27 diz que aquela tentativa prévia de conciliação e mediação, audiência prévia de conciliação e mediação, é obrigatória, apenas diz isso. E o 334 do CPC diz que ela é obrigatória no início do processo, mas se ambas as partes disserem que não querem se submeter a essa audiência, não querem participar dessa audiência, o juiz pode dispensá-la. Então, se nós pensarmos, aqui a lei especial, a lei de mediação, prevalece sobre a lei geral, então ela seria sempre obrigatória e não admitiria dispensa. Mas esse é exatamente um dos casos onde a professora Ada falava que deveria ser aplicada a teoria do diálogo das fontes, porque nesse caso a lei geral, o CPC, vem complementar a lei especial, que é a lei de mediação, admitindo a dispensa desde que ambas as partes queiram dispensar, não queiram participar dessa audiência. Outros pontos.
Também pode ser dispensada essa audiência de conciliação no início do processo se as partes já passaram por uma tentativa de conciliação extrajudicial no setor pré-processual do SEJUSC ou no juizado especial. Aí o juiz ele pode não designar essa audiência do 334 no início do processo e já citar a parte contrária para oferecer contestação e etc. Ao mesmo tempo, no sentido inverso, se a parte já tiver tentado uma conciliação no SEJUSC, no setor pré-processual do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Solução Consensual de Conflitos, o SEJUSC, o juiz do juizado, quando recebe a reclamação, ele não precisa designar aquela audiência prévia de tentativa de conciliação, que ela é obrigatória pelo sistema e pelo procedimento do sistema especial dos juizados. Mesmo naqueles casos onde os juízes costumam fazer audiência una, o que é isso? O juiz, o conciliador tenta a conciliação, se não der, no mesmo dia já passa para o juiz, as partes já vão até a presença do juiz e o juiz prossegue no procedimento com a instrução e julgamento. Mesmo nesses casos, então, se a parte tentou a conciliação no SEJUSC pré-processual, não há necessidade de repetir esse ato e já pode se passar diretamente para a instrução e julgamento, o que abrevia o procedimento. Nesse caso também, a lei geral, que é o CPC, que prevê a possibilidade de tentativa de conciliação pré-processual no SEJUSC, vem complementar a previsão específica de procedimento dos juizados especiais. E agora um tema bem atual, para sessão de conciliação ou de mediação virtual, é necessária a concordância expressa das partes? O que vocês pensam? O que você pensa a respeito disso? Na verdade, se você já leu a apostila, você já deve ter uma resposta. Como que nós devemos pensar nesse caso? O CPC, o Código de Processo Civil, traz previsões genéricas no artigo 236, parágrafo 3º e 334, parágrafo 7º, dizendo que as sessões de conciliação e mediação podem ser realizadas por videoconferência ou outro recurso tecnológico. É uma previsão genérica para conciliação e para mediação. Agora, em relação à mediação, existe uma previsão expressa e específica na lei de mediação, que é o artigo 46, que diz que para que a sessão de mediação possa se realizar de forma virtual, por recurso eletrônico, deve haver a concordância expressa das partes. E isso é diferente, portanto, da sessão presencial, porque na sessão presencial, o artigo 334 é que prevalece, dizendo que se ambas as partes disserem que não querem participar, a sessão é dispensada. Mas se uma disser que quer ou se uma deixar de se manifestar, a sessão deve se realizar sob pena de aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. Então é diferente. Na sessão virtual é necessária a concordância expressa de ambas as partes para que a sessão se realize. Agora, existe uma previsão parecida em relação à conciliação? Não. Na lei dos juizados especiais, é lógico que ela é mais antiga, não havia previsão expressa para a realização de sessão de conciliação por videoconferência ou outro recurso tecnológico. E por outro lado, no ano passado, veio a Lei 11.994 de 2020, que alterou os artigos 22 e 23 da Lei 9.099 de 95, dizendo o artigo 22 que é cabível a designação de sessão de conciliação virtual pelo magistrado no início do procedimento do juizado. E o artigo 23 fala que se o demandado não compareceu, se recusar a participar dessa sessão virtual, o juiz vai proferir sentença aplicando as penas de confissão e revelia. Então tem uma sanção para aquele que não quiser participar ou que simplesmente não comparecer à sessão de conciliação virtual. Então aqui a gente deve compreender ou concluir que a sessão de conciliação virtual, em princípio, é obrigatória por videoconferência ou outro recurso tecnológico.
e ela apenas pode ser dispensada através de decisão fundamentada, desde que uma parte ou ambas apresentem motivo justo, né? Ou comprovem possibilidade técnica ou prática de participar, né? Como, por exemplo, dificuldade de acesso à internet naquelas populações ribeirinhas, longínquas do norte do país, é um exemplo, né? Então, em princípio, ela é obrigatória, a sessão de conciliação, ainda que um não queira. Agora, a de mediação, ambos precisam expressamente concordar com a realização dela por meio virtual. Por outro lado, nós temos um pedido de providências do CNJ, né, que é recente, é da OAB contra um TRT, que estabeleceu exatamente isso, que para a sessão virtual ser dispensada, a audiência virtual ser dispensada, é necessária decisão fundamentada do juiz com base num motivo justo devidamente comprovado, apresentado por uma das partes ou por ambas. Por fim, nós temos que falar um pouquinho da presença do advogado, né? Nas sessões de conciliação e mediação processuais, o artigo 334, parágrafo 9º do CPC, diz que é obrigatória a presença de advogado ou defensor público. Ambas as partes devem estar acompanhadas de advogado ou defensor público. Já em relação às sessões pré-processuais, as sessões de conciliação e mediação extrajudiciais, as pré-processuais do SEJUSC ou as sessões de conciliação dos juizados especiais, é expresso nas leis especiais que é facultativa a presença do advogado. Então, em relação à mediação pré-processual, a conciliação e mediação pré-processual ou extrajudicial, o artigo 10, parágrafo único da Lei de Mediação diz que é facultativa a presença do advogado. Ao mesmo tempo que a mesma Lei de Mediação, no artigo 26, diz que é facultativa a presença de advogado na sessão de conciliação do procedimento dos juizados especiais. Agora, a gente tem que ter em mente, de acordo com o princípio ético da conciliação e da mediação, que vocês também vão ter possibilidade de estudar e conhecer ao longo do curso, que se uma das partes estiver acompanhada de advogado, ainda que no procedimento pré-processual do SEJUSC ou na sessão de conciliação dos juizados, a outra também deve estar. Então, o conciliador deve interromper a sessão e redesignar, se as partes quiserem, ou, se elas não quiserem redesignar, ele não vai poder continuar com a sessão de conciliação. Isso por quê? Por causa do princípio da isonomia. Deve haver equilíbrio entre as partes. E o princípio da isonomia é um princípio informador da conciliação e da mediação. Certo? Então, mais informações vocês vão encontrar na apostila, conforme eu disse no início dessa nossa videoaula. A apostila está disponível para vocês na plataforma e além da apostila vocês vão tem também ali algumas indicações de bibliografia onde vocês vão poder se aprofundar também em relação às técnicas da conciliação, as etapas, os princípios éticos, que é também uma obra que eu escrevi para o Ministério da Justiça. Então, espero que essa aula tenha sido esclarecedora, né, e útil para vocês e desejo a todos uma ótima continuação do curso. Obrigada!